Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade, e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Energia, fluindo continuamente através de redes de circuitos. Das mais simples às mais complexas redes, provém a eletricidade que alimenta nosso mundo tecnológico. A qualquer hora e em qualquer lugar, dependemos sempre de um fornecimento constante de energia elétrica que, através de cabos ligados a geradores, alimenta cidades inteiras. Circuitos de grande capacidade conduzem a energia tanto a grandes centros quanto a pequenas cidades. Esses grandes circuitos ligam-se a circuitos menores que fornecem energia para as casas. Dentro delas, a energia alimenta os circuitos ainda menores de aparelhos e mecanismos elétricos, produzindo luz, calor, movimento, som. A energia elétrica, circulando através de vários circuitos, é convertida em muitas outras formas de energia. Nas fábricas e escritórios, a eletricidade faz funcionar as máquinas que impulsionam nossa civilização industrial e eletrônica. A eletricidade flui no interior das máquinas através de seus circuitos internos. Em alguns aparelhos elétricos, parte desses pequenos circuitos conduzem a outros ainda menores, os microcircuitos. Nos circuitos integrados dos chips de um computador, minúsculas correntes elétricas fluem ao longo de passagens incrivelmente complexas. Independente de sua capacidade, todos os sistemas por onde flui a energia se assemelham em 3 pontos básicos. Um deles é a participação de elétrons. Uma corrente elétrica é um fluxo de elétrons que pertencem a um condutor elétrico. Em cada condutor há uma grande quantidade de elétrons livres que pode movimentar-se, deslocando-se no mesmo sentido por um impulso. Este é o segundo requisito básico. Este impulso pode vir da transformação da energia em uma represa. A energia cinética de uma queda d'água é convertida em energia elétrica através de um gerador. O impulso pode vir também de uma pilha, onde a energia química é convertida em elétrica. Seja o impulso pequeno de uma pilha ou grande de uma série de gigantescos geradores, ele é sempre do mesmo tipo, resultado da conversão de outra forma de energia em energia elétrica. Já temos, portanto, 2 dos 3 requisitos básicos para fazer fluir a eletricidade: o impulso que movimenta os elétrons e os condutores, fontes de elétrons. Agora só precisamos de um circuito fechado, uma passagem eletrônica ininterrupta, ligando a fonte geradora de impulsos elétricos até onde a energia elétrica é usada, retornando em seguida. O
Os cabos, subterrâneos ou aéreos, possuem condutores que transportam a energia elétrica para longe das estações geradoras e a própria Terra atua como condutor de retorno. Uma fonte de elétrons, um impulso e um circuito fechado e temos uma corrente elétrica. Um fluxo de elétrons dentro de um circuito, tão pequeno a ponto de milhares deles caberem na ponta de um dedo ou tão imenso que poderia ser esticado para além do horizonte. Interrompa o circuito e o fluxo da corrente para. Feche-o e a corrente flui novamente. Mas, apesar de os elétrons se deslocarem todos no mesmo sentido, os que são introduzidos no circuito por um gerador não são os mesmos que retornam a ele. Imagine que o fio condutor seja um tubo oco e os elétrons esferas que deslizam ao longo deste tubo. Os elétrons não se movem velozmente ao longo do tubo, mas o impulso é transmitido quase instantaneamente. A transmissão do impulso ocorre porque elétrons negativos repelem outros elétrons negativos. E o resultado de um impulso constante é um constante fluxo de elétrons, uma corrente elétrica. Quando estas três condições são preenchidas, a corrente consegue fluir. O fluxo de corrente é medido em amperes e o impulso que aciona a corrente em volts. Entretanto, há outro fator a ser considerado. Para poderem se movimentar através de um fio condutor, os elétrons têm que vencer a atração dos núcleos dos átomos de que fazem parte. Esta atração produz o que costumamos chamar de resistência elétrica. A resistência faz com que os elétrons percam energia. Parte de sua energia cinética é convertida em calor. A resistência depende em parte da distância a ser percorrida pela corrente. Um circuito muito grande requer altas voltagens para impulsionar a corrente através de grandes extensões de condutores elétricos. Em circuitos muito extensos, transformadores aumentam o impulso produzido pelos geradores em centenas de milhares de volts, antes mesmo que a corrente inicie sua longa viagem. Isso impede que a resistência dissipe muita energia da corrente elétrica antes que ela alcance o seu destino. A resistência depende ainda do tipo de material através do qual passa o fluxo de elétrons. Apesar do alumínio não ser tão bom condutor quanto o cobre e a prata, ele é mais leve e mais barato. Por esta razão, os condutores de alumínio são os mais utilizados em cabos aéreos. O grande calor produzido pela resistência que o alumínio oferece à passagem da corrente dissipa-se sem perigo no ar. Após a corrente ter percorrido seu longo circuito, transformadores reduzem a voltagem para que ela possa ser utilizada em circuitos de menor capacidade. Qualquer uso que se faça da eletricidade envolve alguma resistência. O calor produzido pela resistência pode ser facilmente percebido em uma lâmpada. O filamento com a passagem da corrente é aquecido até tornar-se incandescente. A resistência é alta porque o filamento é muito fino. Quanto menor o diâmetro de um fio condutor, maior a resistência. Espera-se que haja calor em lâmpadas elétricas, mas ele pode ser perigoso nos fios condutores dos edifícios. Os fusíveis interrompem os circuitos quando os fios condutores ficam superaquecidos. As chaves interruptoras têm função semelhante. O cobre é geralmente utilizado nos condutores internos por oferecer menos resistência que o alumínio. O cobre é também usado nos enrolamentos de motores, já que o excesso de calor poderia queimar um motor. Apesar de variarem em complexidade e tamanho, existem apenas dois tipos de circuitos, em série e em paralelo. Em casa, por exemplo, uma chave interruptora do circuito principal pode desligar-se repentinamente, cortando toda a eletricidade. Isto ocorre porque o circuito está ligado em série. Os elementos estão colocados ao longo de uma única passagem. Os circuitos em série são sempre empregados nas chaves interruptoras de circuitos. Mas dispositivos que utilizam a eletricidade ao longo do circuito estão ligados em paralelo. A corrente é interrompida quando uma lâmpada se queima, mas continua fluindo através do aparelho de som ligado no mesmo circuito. Circuitos em paralelo oferecem passagens alternativas para a corrente. Mesmo que uma dessas passagens seja interrompida, a corrente continua fluindo pelo circuito. Os faróis de automóveis são outro exemplo da vantagem dos circuitos em paralelo.
Os faróis de um lado se mantêm acesos mesmo que os do outro lado estejam queimados. Por causa da ramificação do circuito a partir da fonte geradora de energia, cada farol tem uma passagem independente e separada. Se ocorrer uma pane entre a fonte e o lugar onde os circuitos se separam, ambos os faróis deixarão de funcionar. Mas se somente um farol queimar, a corrente deixará de fluir apenas por aquela ramificação, prosseguindo normalmente pela outra. Assim como os aparelhos elétricos, as fontes de eletricidade também podem ser conectadas em série e em paralelo. Por exemplo, as pilhas são geralmente ligadas em série, pois deste modo somamos suas voltagens. Mas para aumentar a corrente ao invés da voltagem, geradores extras são acrescentados em paralelo. A maioria dos circuitos contém combinações de ligações em série e em paralelo. Em muitos aparelhos eletrônicos, os circuitos são impressos usando-se cobre. Minúsculos transformadores diminuem a voltagem a níveis muito mais baixos que estes circuitos requerem para conduzir a corrente. Transistores funcionam como interruptores. Em muitos aparelhos, circuitos impressos conduzem a corrente para circuitos menores ainda, gravados em chips de sílica. A sílica é um semicondutor. Contudo, impurezas agrupadas em pequenas placas de sílica pura fazem com que as minúsculas correntes percorram passagens microscópicas e precisas. Em cada um desses discos, cada minúsculo chip pode conter milhares de circuitos em série e em paralelo. Os circuitos correspondem às opções para resolver um problema. As diferenças de voltagem e corrente equivalem a informações. A velocidade com que a corrente percorre as curtas passagens destes chips permite milhares de mudanças em menos de um segundo. Em alguns microchips, estas passagens permitem que apenas um ou dois elétrons passem ao mesmo tempo. Por elas, passam pequenas correntes que se movem a grande velocidade. O microchip criou uma revolução eletrônica, cujos avanços mais notáveis podem permitir que minúsculos raios laser queimem, ao invés de elétrons, fótons, que irão fluir ao longo de passagens de cristal transparente. E que moléculas orgânicas, denominadas biochips, possam ser sintetizadas, permitindo o controle do movimento da eletricidade. Tudo isso ainda depende dos 3 requisitos básicos que tornam possível uma corrente fluir tanto em circuitos em série quanto em paralelo: um impulso elétrico, uma fonte de elétrons livres e um circuito fechado. Portanto, a corrente é colocada em movimento através da voltagem produzida nas estações geradoras e distribuída até onde será usada. O trabalho necessário para manter a corrente fluindo determina o custo desta energia. O consumo das instalações elétricas é medido através de uma unidade de energia, o quilowatt-hora. Mas, quando vários aparelhos que requerem alta corrente são ligados ao mesmo tempo, exige-se dos circuitos mais energia do que eles podem distribuir. A não ser que mais geradores possam ser rapidamente acrescentados ao sistema, podem ocorrer blackouts parciais. Ou até mesmo blackouts totais, quando os grandes circuitos se rompem, interrompendo o fluxo de eletricidade. Agora, já estamos mais conscientes do papel da energia elétrica em nossa vida. Fluindo através de circuitos simples e complexos, a corrente elétrica alimenta o dinamismo de nossa civilização tecnológica. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso.
Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 7, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Tá? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.